A filosofia é um modo de vida, um ato de viver e um modo de ser. A filosofia moderna esqueceu esta tradição, e o discurso filosófico praticamente ultrapassou a filosofia como modo de vida. A filosofia não é apenas uma disciplina intelectual, que pode ser abstrata e divorciada do mundo real, mas, mais importante ainda, um modo de vida que nos ensina como viver melhor as nossas vidas. Um carpinteiro não vem ter conosco e diz: ouve-me falar da arte da carpintaria, mas faz um contrato para uma casa e constrói-a. Assim, devemos, quando confrontados com a vida, colocar os nossos conhecimentos em prática, e não ser como aqueles que devoram livros e podem surpreender os outros pela sua habilidade na argumentação, mas que, no que diz respeito às suas próprias vidas, contradizem os seus próprios ensinamentos. A filosofia é um modo de existir no mundo, que deve ser praticado a cada instante, e cujo objetivo é transformar toda a vida do indivíduo. A verdadeira sabedoria não nos faz apenas saber, ela nos faz ser de uma maneira diferente. A bondade de nossas vidas depende de nossa alma, na qual podemos aproveitar outras coisas valiosas como saúde, prazer, felicidade, tranquilidade, etc., que podem dar uma contribuição real para uma vida boa. Por outro lado, uma alma má criará maus desejos, más escolhas e o uso indevido de bens potenciais, e assim mergulharemos numa espiral de vida má, caracterizada pelo vício. A condição da alma é inteiramente uma questão de desenvolvimento e compreensão de verdades fundamentais sobre a natureza humana e, como consequência delas, sobre a natureza daquilo que é valioso para um ser humano. Se cumprirmos a nossa natureza perseguindo uma vida virtuosa, a nossa alma permanece num estado saudável, permitindo-nos viver uma vida boa e feliz, e mesmo que experimentemos sofrimento, dor, perda de bens ou fracasso. O que diz respeito aos bens externos e corporais não diminui em nada a qualidade das nossas vidas, pois estes estão em constante mudança. Coisas ruins sempre acontecerão conosco, como se estivessem constantemente se movendo na borda externa do círculo da vida, porém, a virtude nos coloca de volta na base sólida do centro do círculo, onde reside a alma. Mas as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. As obras do filósofo francês Pierre Hadot, Filosofia como modo de vida e o que é filosofia antiga, são uma excelente introdução à antiga filosofia greco-romana. Hadot sublinha a importância do que chama de exercícios espirituais, que vão além de simples exercícios de pensamento ou exercícios morais, mas correspondem a uma transformação da nossa visão do mundo e a uma metamorfose da nossa personalidade. Estes exercícios não têm apenas um valor ético, mas também existencial. A noção de exercícios espirituais na filosofia antiga pretende enfatizar, antes de mais nada, que nas antigas escolas de pensamento a filosofia era um modo de vida. A lição da filosofia antiga consistia num convite para que cada pessoa se transformasse. A filosofia é conversão, transformação do modo de ser e do modo de viver, busca da sabedoria. A sabedoria é concebida como um ideal depois que alguém se esforça sem esperança de alcançá-lo. O único estado acessível ao homem é a filosofia, o amor ou o progresso em direção à sabedoria. Com os exercícios espirituais, a filosofia torna-se não uma construção teórica, mas um método para treinar as pessoas a viver e a olhar o mundo de uma nova maneira. É uma tentativa de transformar a humanidade. O exercício corresponde ao termo grego askesis, que não deve ser entendido como ascetismo, ou seja, abstinência completa ou restrição no uso de alimentos, bebidas, sono e continência em questões sexuais. É a prática de exercícios espirituais, atividades internas que permitem não a abnegação, mas a autotranscendência. Uma experiência espiritual não depende tanto da natureza da atividade, mas da forma como é realizada, com que atitude e método, e com vista a que objetivo. Requer total atenção e foco em uma atividade e implica uma imersão tão completa no assunto em questão que se esquece de si mesmo, muito parecido com o que é conhecido como experiência de fluxo. Para voar todos os dias. Pelo menos por um momento, que pode ser breve, desde que intenso. Um exercício espiritual ou todos os dias, sozinho ou na companhia de alguém que também deseja melhorar. Exercícios espirituais. Tente se livrar das próprias paixões,
das vaidades e da vontade de falar do próprio nome, que às vezes te queima como uma doença crônica. Evite calúnias. Livre-se da piedade e do ódio. Ame todos os seres humanos livres. Torne-se eterno transcendendo a si mesmo. A palavra espiritual revela a verdadeira dimensão destes exercícios. Por meio deles, o indivíduo eleva-se à vida do espírito objetivo, ou seja, tornar-se eterno transcendendo-se. O progresso espiritual da filosofia em direção à sabedoria traz paz de espírito, liberdade interior e consciência cósmica. Todos esses três aspectos essenciais do modo de vida filosófico requerem a prática das quesis para serem alcançados. Os exercícios espirituais, presentes principalmente na escola helenística de filosofia, não devem ser confundidos com os do teólogo espanhol Santo Inácio de Loyola, que escreveu Exercita a Espiritualidade, que consiste em uma série de meditações, contemplações e orações cristãs. O cristianismo também adotou exercícios espirituais, a fim de fortalecer, manter e renovar a vida no espírito ou vida espiritual. Os exercícios espirituais fazem parte de um estilo de vida que envolve toda a existência, é a arte de viver. Adot escreve: o ato filosófico não se situa apenas no nível cognitivo, mas no do eu e do ser. É um progresso que nos faz ser mais plenamente e nos torna melhores. É uma conversão que vira toda a nossa vida de cabeça para baixo, mudando a vida de quem passa por isso. Eleva o indivíduo de uma condição de vida inautêntica, obscurecida pela inconsciência e atormentada pela preocupação, para um estado de vida autêntico, no qual ele atinge a autoconsciência, uma visão exata do mundo, a paz interior e a liberdade. Uma diferença entre a filosofia moderna e a filosofia antiga é que ninguém se tornou filósofo apenas porque desenvolveu um discurso filosófico. Em vez disso, qualquer pessoa que dedicasse todo o seu ser a viver um tipo particular de vida filosófica, sem a necessidade de escrever ou ensinar, era tão filósofo quanto aqueles que desenvolveram, pesquisaram ou fundaram uma filosofia. A filosofia antiga propôs à humanidade uma arte de viver. Em contrapartida, a filosofia moderna aparece sobretudo como a construção de um jargão técnico reservado aos especialistas. Para Adot, a filosofia como arte de viver remonta a Sócrates, nascido no século V a.C., e considerado o fundador da filosofia ocidental. Sócrates iniciou uma nova mudança na filosofia à medida que a busca e o amor pela sabedoria se aplicavam à vida diária. Embora o trabalho dos filósofos naturais ou pré-socráticos tenha sido essencial para o desenvolvimento da filosofia grega clássica, foi Sócrates quem nos ensinou como deveríamos viver e, portanto, que precisamos, antes de mais nada, considerar as questões morais. Sócrates nunca escreveu nada e questionou tudo o que as pessoas comuns consideravam garantido ou deixavam sem questionar. Ele andava pelas ruas de Atenas e pedia aos outros que explicassem conceitos aparentemente simples como amizade, justiça, piedade e coragem, e apenas para o interlocutor perceber que não sabia como explicá-los ou que se contradizia. O oráculo de Delfos afirmou que Sócrates era a pessoa mais sábia de Atenas, mas Sócrates acreditava que era mais sábio do que os outros porque era a única pessoa que reconhecia a sua própria ignorância. Ao contrário dos sofistas que trocavam sabedoria por dinheiro e falavam em benefício próprio, Sócrates nunca aceitaria dinheiro e falaria em benefício do interlocutor. Ele ensinou as pessoas a ouvirem a sua consciência, a voz interior que nos diz o que é verdadeiramente certo, e se não sabemos o que dizer, devemos continuar a fazer perguntas a nós próprios e aos outros, até descobrirmos. Uma resposta não vale nada menos que venha do próprio pensamento. É o processo de pensamento filosófico que conta pelo menos tanto quanto as respostas, e a natureza do questionamento é que cada um tem de pensar por si mesmo. A figura enigmática de Sócrates era um mestre do diálogo com os outros e do diálogo consigo mesmo. A máxima délfica "o conhece-te a ti mesmo" requer uma relação do eu consigo mesmo que constitui a base de todo exercício espiritual. Todo exercício espiritual é dialógico na medida em que é um exercício de presença autêntica de si para si e de si para os outros. Nossa visão padrão do eu como isolado, individualista e egocêntrico é uma das principais fontes de vazio, solidão e ansiedade que caracterizam cada vez mais as pessoas hoje.
No entanto, esse eu padrão não é o nosso eu real, existe um eu superior e mais autêntico, que os antigos gregos chamavam de daimon, um eu que está constantemente consciente da sua ligação íntima com outros seres humanos, com a natureza e com todo o cosmos. Quando nosso daimon interior está em bom estado, experimentamos um estado de bom espírito e realização. Como filósofos, devemos aprender a dialogar. O exercício dialético exige persuasão, e para isso é preciso recorrer à psicologia, à orientação da alma. O diálogo só é possível se o interlocutor tiver um desejo real de dialogar, isto é, se ele quiser verdadeiramente descobrir a verdade, desejar o bem do fundo da sua alma e aceitar submeter-se às exigências racionais do Logos. Em vez de argumentarmos racionalmente, temos que obedecer ao Logos e deixar que a palavra viva nos guie para onde quiser. É assim que encontraremos a verdade. O diálogo genuíno une duas almas. Para distinguir isto da nossa concepção comum de diálogo, podemos usar a versão original grega, diálogos. Logos designa o pensamento racional e conectado que existe nos indivíduos como a faculdade da razão, e no cosmos como o princípio racional que rege a organização do universo. A racionalidade e a clareza de espírito permitem viver em harmonia com o Logos. Nos diálogos, os participantes são transformados de tal forma que seria impossível através da mera introspecção ou monólogo. Em seu trabalho revolucionário, Despertando da Crise de Significado, o professor de Psicologia e Ciência Cognitiva John Vervaeke explica que os antigos filósofos gregos tinham uma concepção de racionalidade diferente da nossa moderna. O filósofo romano Cícero afirmou que Sócrates trouxe a filosofia dos céus e obrigou-a a fazer perguntas sobre a vida e a moralidade. A morte de Sócrates foi traumática para muitos em Atenas, e um dos seus seguidores, Platão, assumiu como tarefa imortalizar a figura de Sócrates como filósofo, e isto é, como um homem que procurou, tanto pela sua palavra como pela sua maneira da vida, aproximar-se e fazer com que os outros se aproximem do modo de ser chamado de sabedoria. Platão manteve vivo o espírito socrático na sua maior obra, A República, e mais tarde afastou-se do seu mestre, e pois um verdadeiro seguidor de Sócrates é aquele que pensa por si mesmo. Desta perspectiva, a filosofia de Platão e, seguindo todas as filosofias da antiguidade, mesmo aquelas que estavam mais distantes do platonismo, partilhavam todas o objetivo de estabelecer uma ligação íntima entre o discurso filosófico e o modo de vida. O platonismo tornou-se a base da filosofia e espiritualidade ocidentais, influenciando o cristianismo e mais tarde evoluindo para o neoplatonismo. A caracterização geral mais segura da tradição filosófica europeia é que ela consiste numa série de notas de rodapé a Platão. O objetivo de Platão ao fundar a Academia, a primeira universidade real, era a criação de uma comunidade intelectual e espiritual cuja tarefa seria formar novos seres humanos. Isso deixaria uma marca definitiva na vida filosófica da antiguidade. A filosofia só poderia realizar-se através de uma comunidade de vida e de diálogo entre mestres e discípulos, no âmbito de uma escola. Tornou-se uma cognição distribuída que permitiu aumentar o poder cognitivo em todo o mundo. Seguindo Sócrates, Platão acreditava que virtude é conhecimento, o conhecimento que escolhe e deseja o bem. Os que ingressaram na academia passaram pela lenta e difícil educação do caráter, como desenvolvimento harmonioso de toda a pessoa humana e, finalmente, como modo de vida, destinado a garantir uma vida boa e, assim, a salvação da alma. Platão escreve o seguinte sobre o modo de vida filosófico: "É aí que reside todo o risco para o homem, e é por esta razão que cada indivíduo deve deixar de lado todos os outros estudos e dedicar todo o seu cuidado à pesquisa, e cultivar apenas esta. Talvez ele seja capaz de descobrir e reconhecer o homem que lhe dará a habilidade e o conhecimento para discernir o que é a vida boa e o que é a vida má, e escolher a vida boa sempre e em qualquer lugar, na medida do possível. Se não adotarmos este modo de vida, a vida não vale a pena ser vivida e é por isso que devemos decidir seguir este caminho. Devemos viver todos os dias de modo a nos tornarmos senhores de nós mesmos. Acima de tudo, devemos buscar a tríade de valores, justiça, verdade e beleza. Estas fazem parte da teoria das formas ou ideias de Platão, que revelam algumas qualidades essenciais do homem e do mundo, e estão além do espaço, do tempo e da causalidade.
Quando nos perguntamos sobre o significado dessas ideias, estamos falando das formas perfeitas da alma. As formas platônicas servem de base para nossos julgamentos sobre as coisas relativas à vida humana e são, portanto, antes de mais nada, valores morais. É o que dá valor e significado a este mundo. Este é o conhecimento essencial da alma que a alma possuía antes de nascermos e residirmos no reino das ideias. As formas perfeitas existem independentemente e antes de todas as nossas concepções delas. São os arquétipos ou primeiras impressões dos quais os objetos do mundo cotidiano são cópias imperfeitas. Isso é conhecido como idealismo. A ideia de que não experimentamos a realidade no chamado mundo real, mas apenas a sua sombra obscura, tem assombrado a filosofia desde então. Platão ilustra isso na parábola da caverna, que não é apenas uma história, mas um mito que representa os padrões perenes que dizem respeito à condição humana, lidando com a realidade, o conhecimento e o significado da vida. Um grupo de pessoas está acorrentado a uma parede dentro de uma caverna desde a infância. Eles são incapazes de se mover e só conseguem olhar para a parede à sua frente. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira, e as pessoas andam carregando objetos e outros seres vivos, os sons ecoam nas paredes e os prisioneiros acreditam que vêm das sombras. Eles só podem ver as formas sombrias dos objetos e confundi-los com a realidade. Mal sabem eles que as sombras são apenas aparências das formas reais, isto é, aparências da realidade. Para eles, a verdade não seria literalmente nada além de sombras de imagens. Quando um deles é libertado, ele olha para o fogo e para os padrões reais, mas eles machucam seus olhos e parecem menos nítidos que as sombras, então ele volta. Ele é incapaz de sair da caverna. Se esse prisioneiro fosse arrastado à força pela subida difícil, ele protestaria furiosamente e sentiria dor, o que só pioraria à medida que a luz do sol se tornasse mais brilhante. Este é o processo lento e doloroso de autotransformação. A autotransformação e o contato com o mundo estão interligados. Mudamos para ver o mundo, e o mundo muda revelando-se de uma nova maneira. Platão descreve Tumos como a viagem de carruagem para a alma, para o verdadeiro, o bom e o belo. O cocheiro representa a alma humana impulsionada por 2 cavalos alados, um cavalo negro mortal que desce apetite e um cavalo branco imortal que sobe a razão. São apenas os deuses que têm 2 cavalos imortais. O cocheiro deve passar por uma turbulenta jornada de direcionar os 2 cavalos e impedi-los de partir em direções diferentes, para chegar aos céus, seguindo o caminho da iluminação. Este caminho permite-nos obter uma visão mais clara da realidade e a harmonia interior da plenitude do ser, permitindo-nos estar mais em contato com a realidade. Os antigos filósofos greco-romanos enfatizavam muito o aprender a viver, bem como o aprender a morrer. Platão alude ao exercício da morte no Fédon, cujo tema é a morte de Sócrates e a imortalidade da alma. Quem passou a vida na filosofia não teme a morte, pois a filosofia nada mais é do que um exercício de morte. O filósofo passa o tempo tentando alinhar-se com a alma e separar-se do corpo. A alma que pertence à elevação do pensamento e à contemplação da totalidade do tempo e do ser, não considera importante a vida humana. Tal pessoa, portanto, não verá a morte como algo terrível. Neste exercício espiritual, morremos para nossa individualidade e paixões doentias, a fim de nos elevarmos à objetividade da perspectiva universal. Uma antecipação lúcida da morte mostra a autenticidade da existência, e cabe a cada um de nós escolher entre a lucidez e a diversão. Para isso, devemos morrer todos os dias. Quem aprendeu a morrer desaprendeu a servir. Fomos colocados na terra para contemplar a criação divina e não devemos morrer antes de termos testemunhado as suas maravilhas e vivido em harmonia com a natureza. Aqueles que praticam a sabedoria são excelentes contempladores da natureza. Eles examinam a terra, o mar, o céu, os céus e todos os seus habitantes, dão asas às suas almas, para que possam caminhar no éter e contemplar os poderes que ali vivem. O filósofo platônico Plutarco escreve: um homem bom não considera cada dia uma festa? E muito esplêndido, com certeza, se formos virtuosos. Pois o mundo é o mais sagrado e divino dos templos, e o mais adequado para os deuses.
O homem é introduzido nela desde o nascimento para ser um espectador, não de estátuas artificiais e imóveis, mas de imagens perceptíveis de essências inteligíveis, e como o sol, a lua, as estrelas, os rios cujas águas sempre correm de novo, e a terra, que envia alimentos para plantas e animais. Uma vida que é uma revelação perfeita e uma iniciação nestes mistérios deve ser repleta de tranquilidade e alegria. Aristóteles estudou na Academia Platônica durante 20 anos, antes de fundar a escola peripatética no templo do Liceu. Enquanto Platão apontava para o reino das ideias, Aristóteles era um realista que trouxe a atenção de volta para este mundo. Sócrates buscou sabedoria para superar o auto-engano. Platão nos deu uma teoria estrutural da psique para explicar como poderíamos reduzir nosso conflito interno. Aristóteles, por outro lado, nos fornece um relato do crescimento e desenvolvimento de nosso caráter que é conectado ao nosso projeto de sabedoria e sentido de vida. Aristóteles traz a noção de mudança, como crescemos e nos desenvolvemos, o que torna nossas vidas significativas. Como uma cobra, devemos trocar nossa pele velha e nos renovar ou morrer. A sabedoria é a capacidade de cultivar virtudes para sermos razoáveis e capazes de refletir sobre as coisas que realmente nos importam. Aristóteles usa a palavra crasia, para a falta de domínio de nós mesmos, que é o que nos impede de fazer a coisa certa. Sabedoria não é apenas saber a coisa certa a fazer, mas também fazer a coisa certa. Ser ignorante é não saber o que é certo fazer, e ser tolo é saber a coisa certa, mas ainda assim fazer a coisa errada. É a batalha entre a razão e o apetite. Cultivar o nosso caráter, concretizar a sabedoria, superar o auto-engano e melhorar a estrutura da nossa psique e o nosso contato com a realidade, é o que significa ser um ser racional e plenamente realizado. As palavras o real e o potencial vêm de Aristóteles. Quando o vivemos à altura do nosso potencial estamos no caminho de uma vida virtuosa, que Aristóteles definiu como um ponto entre a deficiência e o excesso de um traço. O ponto da maior virtude não está exatamente no meio, mas em um meio termo às vezes está mais próximo de um extremo do que do outro, como a confiança entre a autodepreciação e a vaidade. Os antigos gregos chamam isso de arete, a busca e o cultivo da excelência humana que permite atingir todo o seu potencial, a fim de levar uma vida boa. A virtude é o único bem real e é necessária para a eudaimonia. A prática da ascesis é melhor observada nas escolas helenísticas de filosofia, que definiam a sabedoria como um estado de perfeita paz de espírito. Adod escreve, deste ponto de vista, a filosofia aparece como um remédio para as preocupações, angústias e misérias humanas provocadas, para os cínicos, por restrições e convenções sociais, para os epicuristas, pela busca de falsos prazeres, para os estoicos, pela busca do prazer e do interesse próprio egoísta, e para os céticos, por opiniões falsas. Os filósofos helenísticos concordaram com Sócrates que os seres humanos estão mergulhados na miséria, na angústia e no mal porque existem na ignorância. A principal causa do sofrimento da humanidade são as paixões, que têm um significado diferente do sentido moderno do termo. Refere-se a desejos desregulados e medos exagerados. As pessoas são impedidas de viver verdadeiramente, foi ensinado, porque são dominadas pelas preocupações. Cada escola tinha seu próprio método terapêutico, mas todos eles transformam profundamente o modo de ver e de ser do indivíduo. Esta escolha é a escolha da filosofia, e é graças a ela que podemos obter tranquilidade interior e paz de espírito. A filosofia do cinismo foi delineada por Antístenes, discípulo de Sócrates, porém Diógenes, o cínico, era visto como sua figura arquetípica. O cínico, que significa literalmente como um cão, denunciou as convenções sociais e apelou ao regresso a uma vida simples em conformidade com a natureza. O modo de vida cínico opunha-se não apenas à vida dos não-filósofos, mas até mesmo à vida dos filósofos. Rejeitavam o que a maioria das pessoas considerava regras elementares e condições indispensáveis à vida em sociedade: limpeza, aparência agradável e cortesia. Praticavam uma falta de vergonha deliberada em público, não tinham medo de mendigar e desprezavam a opinião popular, o dinheiro e o luxo, preferindo viver uma vida simples, sem posses. Eles estavam sem cidade, sem casa, sem país, miseráveis, errantes, vivendo dia após dia.
O cinismo era geralmente considerado uma filosofia, mas era uma filosofia em que o discurso filosófico era reduzido ao mínimo. Tomemos, por exemplo, a seguinte anedota simbólica: quando alguém declarou que não existia movimento, Diógenes simplesmente se levantou e começou a andar. Os cínicos acreditavam que o estado de natureza era superior às convenções da civilização. Diógenes jogou fora sua tigela e seu copo quando viu as crianças ficarem sem tais utensílios, e sentiu conforto em seu modo de vida quando viu um rato comer algumas migalhas no escuro. O modo de vida cínico consistia em treinar para suportar a fome, a sede, as intempéries, para que o indivíduo pudesse adquirir liberdade, independência, força interior, alívio das preocupações e uma paz de espírito capaz de se adaptar a todas as circunstâncias. Segundo a lenda, quando Alexandre, o Grande, visitou Diógenes e lhe concedeu qualquer desejo, Diógenes respondeu: "Vá, afaste-se, você está bloqueando a luz do sol." Alexandre declarou: "Se eu não fosse Alexandre, desejaria ser Diógenes." Ao que Diógenes respondeu: "Se eu não fosse Diógenes, ainda desejaria ser Diógenes." Diógenes andava pela praça do mercado em plena luz do dia com uma lamparina. Quando questionado sobre o que estava fazendo, respondia: "Procuro um homem." Para Diógenes, a maioria das pessoas nem sequer se qualificava como homens, eram todos malandros e canalhas. Foi uma forma de expor a hipocrisia e a farsa das convenções sociais educadas, sendo digno da categoria humano ou exige virtude. Um ser humano virtuoso, para os cínicos, age exclusivamente de acordo com a natureza e de acordo com a razão. As pessoas que andam por aí preocupadas com dinheiro, poder e convenções sociais são os verdadeiros ou loucos. Diógenes é o único ser humano razoável à vista. Ele criticou e sabotou as palestras de Platão, às vezes distraindo os ouvintes ao trazer comida e comer durante as discussões. Quando Platão deu a sua definição do homem como um bípede sem penas, Diógenes correu para a academia com uma galinha depenada e disse: "Vês? Eu trouxe um homem para você." Supõe-se que Platão tenha dito de Diógenes que ele era um Sócrates enlouquecido. Tal como Sócrates, Diógenes pensava que lhe tinha sido confiada a missão de fazer as pessoas refletirem e de denunciar os seus vícios e erros com os seus ataques cáusticos e o seu modo de vida. Pirro, contemporâneo de Diógenes, também pode ser considerado um Sócrates um tanto extravagante. Ele é considerado o primeiro filósofo cético grego. Todas essas figuras não escreveram, mas simplesmente viveram, atraindo assim discípulos que imitaram o seu modo de vida. O pirronismo é uma escola de ceticismo filosófico fundada por Pirro no século IV AC. O comportamento de Pirro corresponde a uma escolha de vida que se resume perfeitamente numa palavra: indiferença. Ele não sentiu emoções ou mudanças em seu caráter sob a influência de coisas externas. Ele não fez diferença entre o que normalmente é considerado perigoso e o que é inofensivo, entre tarefas julgadas superiores e aquelas chamadas inferiores, entre o que se chama sofrimento e o que se chama prazer, entre a vida e a morte. A filosofia é mais conhecida através das obras sobreviventes do filósofo pirrônico Sextus Empiricus, que escreveu: "Pois a pessoa que acredita que algo é por natureza bom ou mal está constantemente perturbada, quando não possui as coisas que parecem boas, pensa que está sendo atormentado por coisas que são por natureza mais e corre atrás das coisas que supõe serem boas, e então, ao consegui-los, cai em ainda mais tormentos por causa da exultação irracional e imoderada e, temendo qualquer mudança, faz absolutamente tudo para não perder as coisas que lhe parecem boas." Mas a pessoa que não se posiciona quanto ao que é por natureza bom ou mal, não evita nem persegue intensamente. Como resultado, ele atinge a ataraxia. Ataraxia é um termo grego usado pela primeira vez por Pirro e posteriormente por Epicuro e pelos estoicos para descrever um estado de imperturbação e tranquilidade. Isto é necessário para provocar a eudaimonia. A infelicidade das pessoas vem do fato de quererem obter o que consideram bom ou escapar do que consideram ruim. Se nos recusarmos a fazer este tipo de distinção e nos abstivermos de fazer julgamentos de valor sobre as coisas, se dissermos a nós próprios: "Isto não é melhor do que aquilo", alcançaremos paz e tranquilidade. Isto é conhecido como epoché, a suspensão do julgamento de todos os assuntos não evidentes, dogma.
que nos liberta da preocupação e da ansiedade. Epoché é um estado do intelecto pelo qual não negamos nem afirmamos nada. Ataraxia é uma condição tranquila da alma. Assim, de acordo com a filosofia de Pirro, nosso objetivo deveria ser buscar a estabilidade em um estado de perfeita igualdade conosco mesmos, em completa indiferença, liberdade interior e impassibilidade, estado que ele considerava divino. Esta não é uma tarefa fácil, pois requer despojar-se completamente do homem ou libertar-se inteiramente do ponto de vista humano. A filosofia de Pirro, como a de Sócrates e dos cínicos, era, portanto, uma filosofia vivida e um exercício de transformação do modo de vida. O estoicismo é uma filosofia fundada por Zenão de Cítio no início do século III AC. Para os estoicos, as desgraças da humanidade derivam do facto de esta procurar adquirir ou manter bens que pode perder ou não conseguir obter, e do facto de tentar evitar infortúnios que são muitas vezes inevitáveis. O nome estoico vem do soapoikile, ou pórtico pintado, onde Zenão encontrava seus seguidores e ensinava. Os estoicos não procuravam eliminar as suas emoções, mas sim estar em harmonia com elas. É claro que não somos os donos da nossa própria casa e que existem elementos na nossa psique que estão fora do nosso controle. Nossas ideias, pensamentos e emoções, que fazem parte do inconsciente e precedem a nossa consciência. Os estoicos sabiam que temos respostas automáticas que não estão sob nosso controle, por isso se concentraram naquilo que está sob nosso controle. No estoicismo, o objetivo da vida é viver virtuosamente de acordo com a natureza, que é boa e racional, movida pelo Logos. Nada natural é mal, e como estamos todos interligados pelo Logos, quando um homem faz mal a outro homem, ele está prejudicando a si mesmo. O que fere a colmeia, fere a abelha. O estágio ideal do sábio estoico é a apatia, literalmente, sem patos ou paixões, que é ligeiramente diferente da ataraxia, embora os estoicos usem ambos os termos. Uma maneira de ver a relação entre os dois é que a apatia, a liberdade da perturbação das flutuações emocionais selvagens, leva à ataraxia, um estado de tranquilidade. Em outras palavras, a ataraxia é um subproduto. Apatia não deve ser confundida com a ideia moderna de apatia, mas sim como um estado de equanimidade. Os estoicos dividiram a filosofia em três partes: lógica, física e ética. Aqui devemos distinguir entre o discurso sobre a filosofia e a própria filosofia. É importante ter uma teoria dessas três partes quando se trata de ensinar filosofia, porém, o modo de vida filosófico não é mais uma teoria dividida em partes, mas um ato unitário, que consiste em viver a lógica, a física e a ética. Já não estudamos a teoria lógica, isto é, a teoria de falar e pensar bem, e simplesmente pensamos e falamos bem, perfeitamente conscientes não só do que estamos a fazer, mas também do que estamos a pensar. Não nos envolvemos mais em teorias sobre o mundo físico, mas contemplamos o nosso lugar dentro do cosmos. Já não teorizamos sobre a ação moral, mas agimos de forma correta e justa. Como escreve Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deveria ser. Seja um. Para os estoicos, assim como para a escola rival do epicurismo, a física não foi desenvolvida por si só, mas tinha uma finalidade ética. A física estoica foi indispensável para a ética porque mostrou às pessoas que existem algumas coisas que não estão em seu poder, mas dependem de causas externas a elas. Tudo o que depende de nós é o bem e o mal moral. Tudo mais que não depende de nós refere-se à necessária ligação de causa e efeito, que não está sujeita à nossa liberdade. Devemos mudar da nossa visão humana ou da realidade para uma visão natural ou das coisas. Prosógia é a atitude espiritual estoica fundamental, é o desenvolvimento da capacidade de prestar atenção, é uma vigilância contínua e presença de espírito, autoconsciência que nunca dorme e uma atenção constante da alma. Os estoicos concordariam com G. K. Chesterton, que escreveu: pois a única coragem que vale a pena chamar de coragem deve necessariamente significar que a alma passa por um ponto de ruptura e não quebra. Graças à sua vigilância espiritual, o estoico tem sempre à mão a regra fundamental da vida e a distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Também conhecida como dicotomia de controle.
Devemos nos concentrar naquilo que está sob nosso controle e ser indiferentes àquilo que está além do nosso controle. Em outras palavras, ser indiferente às coisas indiferentes. A sabedoria vem de focar a atenção no que realmente importa. A oração da serenidade ecoa a mesma mensagem: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença. Alguém pode se perguntar: posso fazer algo sobre esta situação? Se não, por que estou preocupado? Como está fora do meu controle, não faz sentido se preocupar. E nada vale a pena ser feito inutilmente. A atenção ao momento presente é, em certo sentido, a chave para os exercícios espirituais. Como tal, os estoicos gravariam na sua memória máximas marcantes, muitas vezes escritas num enchiridion, manual ou manual, que levariam consigo e meditariam todos os dias, para que, quando chegasse a hora, pudessem enfrentar o seu medo, tristeza, raiva e eventos fora de seu controle. As meditações de Marco Aurélio são um claro exemplo disso. No exercício estoico da premeditatio malorum ou visualização negativa, devemos pensar na pobreza, no sofrimento e na morte. Não devemos ter medo de pensar antecipadamente nos acontecimentos que outras pessoas consideram infelizes e abraçar o nosso destino, aconteça o que acontecer, porque ele não depende de nós. Os dispostos são guiados pelo destino, os relutantes são arrastados. Deveríamos valorizar o que temos, em vez de desejar que as coisas fossem diferentes. Epicteto escreve: não procure que tudo aconteça como você deseja, mas sim deseje que tudo aconteça como realmente acontecerá e então sua vida fluirá bem. A visualização negativa torna a pessoa mais bem equipada para suportar o sofrimento inevitável da vida. Este exercício é bem diferente do excesso de pensamento, ou da ruminação, e que não controlamos, mas antes nos controla, e é o resultado de ser escravo das próprias paixões. As coisas em que você pensa determinam a qualidade da sua mente. Sua alma assume a cor dos seus pensamentos. Na maior parte do tempo, sofremos não por causa dos acontecimentos que nos acontecem, mas pelo que pensamos que nos acontecerá. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Só se pode vencer a escuridão passando por ela. Ao procurar escapar da escuridão, permanecemos inevitavelmente ligados a ela. Memento mori ou meditar sobre sua mortalidade é outro exercício espiritual importante para os estoicos. Damos muitas coisas como certas na vida, até que algum infortúnio radical em nossas vidas nos acontece e nos desperta da vida como sono, fazendo-nos perceber quão pouca atenção prestamos às coisas que realmente importam. Somos todos sonâmbulos na vida até que alguma experiência inexplicável ou ameaçadora, que pode ativar o nosso pensamento sobre a morte, nos desperta do nosso sono profundo. Isso combina horror e admiração ao mesmo tempo. Marco Aurélio escreve: pense em si mesmo como morto. Você viveu sua vida. Agora pegue o que sobrou e viva adequadamente. Devemos realizar cada uma das ações da vida como se fosse a última. Estes não são apenas exercícios de pensamento, mas devem transformar todo o nosso ser e nos levar de volta ao que realmente importa na vida, endireitando nosso caminho tortuoso. Outro exercício é o desconforto voluntário, que é mais um exercício físico do que mental. Embora ambos possam ser igualmente transformadores. O desconforto voluntário é como subir uma montanha, há obstáculos e dificuldades pela frente, pode-se até correr o risco de cair do alto e se machucar. No entanto, ao chegar ao topo da montanha, você poderá ver as mais belas vistas imagináveis. Em seu livro Um Guia para a Boa Vida e a Antiga Arte da Alegria Estoica, o filósofo William Irvine dá um exemplo de desconforto voluntário, e quando remo competitivamente, pode parecer que estou tentando vencer os outros remadores, mas na verdade, estou envolvido numa competição muito mais significativa, daquela contra o meu outro eu. Ele não queria aprender a remar. Ele não queria fazer exercícios, preferindo passar as primeiras horas da madrugada dormindo em uma cama quentinha. Se você parasse de remar, dizia ele com sua voz mais sedutora, toda essa dor acabaria. Por que não simplesmente desistir? Pense em como seria bom.
É curioso, mas os meus concorrentes numa corrida são simultaneamente meus companheiros de equipa na competição muito mais importante contra o meu outro eu. Ao competirmos uns contra os outros, estamos todos simultaneamente competindo contra nós mesmos, embora nem todos tenhamos consciência disso. Para competir uns contra os outros, devemos superar-nos individualmente, os nossos medos, a nossa preguiça, a nossa falta de autodisciplina. E é inteiramente possível que alguém perca a competição contra os outros remadores, que na verdade, chegue em último e mais no processo de fazê-lo tenha triunfado na competição contra o seu outro eu. Nosso pior inimigo está tão perto de nós que não podemos vê-lo, pois somos nosso pior inimigo. Conquistar-nos é a tarefa mais difícil e faz parte da tarefa vitalícia de autoconhecimento. O epicurismo é uma filosofia fundada no século IV AC pelo antigo filósofo grego Epicuro. Para os epicuristas, a infelicidade das pessoas advém do facto de terem medo de coisas que não devem ser temidas e de desejarem coisas que não é necessário desejar. Consequentemente, a sua vida é consumida em preocupações com medos injustificados e desejos insatisfeitos. Como resultado, são privados do único prazer genuíno que existe, do prazer de existir. É a libertação do desejo injustificado, da dor e do medo que leva à ataraxia. Em termos de medo, Epicuro acredita que nossos principais medos vêm dos deuses e da morte. O universo estoico é caracterizado pela providência, sistema, ordem e design, e enquanto o universo epicurista é definido pelo átomo, dispersão, caos, acaso. Para Epicuro, os deuses nada têm a ver com a criação do universo, e não se importam com a conduta do mundo ou dos seres humanos, e por outro lado, a morte não é nada para nós, pois a alma é feita de átomos, tal como o corpo, desintegra-se na morte e perde toda a capacidade sensorial. Ele escreve: a morte não nos diz respeito, porque enquanto existirmos, a morte não estará aqui. E quando isso acontecer, não existiremos mais. Os epicuristas também praticavam o momento mori, pois pode despertar em nossas almas uma imensa gratidão pelo maravilhoso dom da existência. Devemos nos convencer de que cada novo dia que amanhecer será o último, então receberemos com gratidão cada hora inesperada. O método para alcançar um prazer estável consiste numa ascesis do desejo baseada numa distinção tripartida de desejos que são naturais e necessários, desejos que são naturais e desnecessários, e desejos vazios, que não são naturais nem necessários. Os desejos naturais e necessários são aqueles cuja satisfação livra as pessoas da dor e que correspondem às necessidades elementares ou vitais. Naturais, mas não necessários, são, por exemplo, o desejo por alimentos suntuosos e por gratificação sexual. Nem naturais nem necessários, mas produzidos por opiniões vazias, são os desejos ilimitados de riqueza, glória e imortalidade. Um ditado epicurista resume apropriadamente esta divisão de desejos, graças à bendita natureza, que tornou fácil obter as coisas necessárias e que tornou difícil obter coisas desnecessárias. Para os epicuristas, devemos preocupar-nos com a cura das nossas próprias vidas. A cura consiste em trazer a alma de volta das preocupações da vida para a simples alegria de existir. Como afirma um ditado epicurista, vã é a palavra daquele filósofo que não cura nenhum sofrimento do homem. Pois assim como não há valor na medicina se ela não expulsa as doenças do corpo, também não há valor na filosofia se ela não expulsa o sofrimento da mente. Os gritos da carne são: não tenha fome, não ter sede, não sentir frio. Pois se alguém goza da posse disso e da esperança de continuar a possuí-lo, poderá rivalizar até mesmo com Zeus em felicidade. Epicuro escreve: fazemos o que fazemos para evitar o sofrimento e o medo. Quando tivermos conseguido isso, a tempestade da alma será inteiramente dissipada, pois o ser vivo não precisa mais se mover em direção a nada como se lhe faltasse, ou procurar alguma outra coisa pela qual o bem da alma e do corpo possa ser alcançado. Ser alcançado. Pois temos necessidade de prazer precisamente quando sofremos pela ausência de prazer. O objetivo não é a realização mundana da vida dentro dos limites do que é humanamente possível, mas nada menos que a eudaimonia no seu sentido mais amplo, a deificação. Plotino descreve o exercício espiritual como não apenas conhecer o um, mas tornar-se idêntico a ele, numa completa aniquilação da individualidade.
É aqui que, num fugaz clarão de luz, ocorre a metamorfose do eu. Então o vidente não vê mais o seu objeto, pois naquele instante ele não mais se distingue dele, ele não tem mais a impressão de duas coisas separadas, mas, em certo sentido, tornou-se outra. Ele não é mais ele mesmo, nem pertence a si mesmo, mas é um com o um, pois o centro de um círculo coincide com o centro de outro. Para Adod, a metafísica neoplatônica do um não é puramente teórica ou abstrata, mas usada para expressar uma experiência interior, que é fundamental, mas inexprimível. O eu humano está inextricavelmente ligado ao um transcendente. Plotino experimentou esta união mística de se tornar um com o divino 4 vezes. Após esta experiência ele escreveu: como é possível que eu desça agora, e como foi possível que minha alma viesse a estar dentro de minha alma? Corpo. Plotino não foi apenas um filósofo, mas também um guia espiritual. A realização do um desvia a atenção das preocupações vãs e exageradas. O conceito de teurgia, trabalhar com Deus, torna-se um conceito importante para os neoplatônicos. Designa rituais capazes de purificar a alma e seu veículo imediato, o corpo astral, permitindo-lhe assim contemplar os deuses. A única coisa que pode provocar a nossa união com os deuses não é a filosofia teórica, mas os ritos que não compreendemos. Adod escreve: para o neoplatonismo e o cristianismo, os dois movimentos espirituais que dominaram o fim da antiguidade e se opuseram, o homem não pode salvar-se pelas suas próprias forças, mas deve esperar que o divino tome a iniciativa. Nunca devemos parar de esculpir a nossa própria estátua, até que o esplendor divino da virtude brilhe em nós. A imaterialidade da alma se transforma em experiência quando a pessoa se liberta e se purifica das paixões que ocultam a verdadeira realidade da alma. A busca pela autotransformação é bem simbolizada pela imagem de esculpir a própria natureza. A estátua pré-existia no bloco de mármore e bastava retirar o supérfluo para fazê-la aparecer. Deixe a alma praticar a virtude e compreenderá que é imortal. Todas as antigas escolas de filosofia concordam que o homem, antes da sua conversão filosófica, se encontra num estado de infeliz inquietação. Consumido pelas preocupações, dilacerado pelas paixões, ele não vive uma vida genuína, nem é verdadeiramente ele mesmo. Porém, ele pode atingir um estado de tranquilidade, através de um processo de transformação. A felicidade consiste em independência, liberdade e autonomia. É o regresso ao essencial, aquilo que somos verdadeiramente ou nós ou e que depende de nós. Adod escreve: isso é obviamente verdade no platonismo, onde encontramos a famosa imagem de Glauco, o deus que vive nas profundezas do mar. Coberto como está de lama, algas, conchas e seixos, Glauco está irreconhecível, e o mesmo vale para a alma. O corpo é uma espécie de crosta grossa e grosseira, que o cobre e desfigura completamente, e a verdadeira natureza da alma seria só aparecerá se surgir do mar, jogando fora tudo o que lhe é estranho. O exercício espiritual de aprendizagem para a morte, que consiste em separar-se do corpo, das suas paixões e dos seus desejos, purifica a alma de todos estes acréscimos supérfluos. Entre a distinção estoica do que depende de nós e do que não depende, podemos rejeitar tudo o que nos é estranho e regressar ao nosso verdadeiro eu. O mesmo vale para o epicurismo. Ao ignorar desejos não naturais e desnecessários, podemos ser livres ao satisfazer desejos naturais e necessários. Assim, todos os exercícios espirituais são, fundamentalmente, um retorno a si mesmo, no qual o eu é libertado do estado de alienação em que foi mergulhado por preocupações, paixões e desejos. Cada filosofia depende do tipo de personalidade individual. Nenhuma filosofia se adapta a todos, e deve-se descobrir qual filosofia ou filosofias melhor se adapta à sua própria vida. Esse autoconhecimento é, em última análise, a busca de si mesmo. Muitos filósofos antigos praticavam o exercício espiritual da visão de cima, no qual passamos para um ponto de vista de terceira pessoa e nos afastamos da visão estreita das coisas. Este sobrevoo imaginativo não visa ver os assuntos humanos como insignificantes, mas sim enriquecer a vida de alguém com significado cósmico. O antigo sábio tinha consciência de viver no cosmos e colocou-se em harmonia com ele. A totalidade do cosmos está contida e implícita em cada instante.
Esta consciência cósmica transcende os limites da individualidade, expandindo o ego para o infinito da natureza universal, libertando-se das preocupações e dores produzidas pelas nossas paixões e elevando-se às exigências universais do Logos. Isto é, ver o mundo e o nosso lugar nele, não como gostaríamos que fosse, mas como é. Neste breve instante, experienciamos o mundo como apenas isto ou totalidade. É a impressionante realização da coidentidade com o mundo, uma experiência oceânica e a eliminação da fronteira entre sujeito e objeto. O todo não precisa vir para estar presente. Se não estiver presente é porque nos distanciamos dele. A filosofia na antiguidade era um exercício praticado a cada instante. Convida-nos a concentrar-nos em cada instante da vida, a tomar consciência do valor infinito de cada momento presente, uma vez que o tenhamos substituído na perspectiva do cosmos. O exercício da sabedoria acarreta uma dimensão cósmica. Considerando que a pessoa média perdeu o contato com o mundo e não vê o mundo enquanto mundo, mas antes trata o mundo como um meio de satisfazer os seus desejos, o sábio nunca deixa de ter o todo constantemente presente em sua mente. Ele pensa e age dentro de uma perspectiva cósmica. Ele tem a sensação de um todo que ultrapassa os limites de sua individualidade.